Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que me é dada pela união de homens da nossa igreja. Quero saudar a todos os irmãos aqui presentes e os que estão nos assistindo via remota. Hoje nós vamos tratar daquele restinho de palestra que eu não fui capaz de dar da primeira vez. Na verdade, ele não é um restinho, não. Nós falamos na palestra anterior a respeito da oração, da importância da oração na vida do homem cristão. E hoje nós vamos tratar um pouco mais da forma como nós trabalhamos com a Bíblia, da forma como nós a estudamos, da forma como nós desenvolvemos as nossas reflexões em torno da palavra de Deus. Mas eu quero começar aqui falando um pouco de vida devocional, porque a oração e o estudo bíblico devem fazer parte da rotina de um cristão. Qual é, na verdade, a lembrança, por exemplo, que você tem de um time de futebol? Quando é que você para de ser torcedor de um time de futebol? Em algum momento para? Você não para. Toda vez que surge uma notícia na mídia envolvendo o seu time, você fica aceso, esperto, quer ler a notícia, quer ver se o clube fez alguma aquisição valiosa, se o seu time está rendendo, não é? Quando é tempo de seleção nacional, por exemplo, de seleção brasileira, e os jogos da seleção brasileira, tem crente que até não vem à igreja para assistir a partida do seu time. Quer dizer, se você perguntar qual é a ligação que existe entre você e o seu time, apesar de você não ser sócio do clube, não ter título patrimonial nenhum do clube, você é um torcedor à distância, você é uma pessoa anônima no meio de uma multidão de fãs. Mas mudando para Deus, como é que funciona isso? Você é uma pessoa torcedora que fica procurando notícias, ou você é um protagonista? Porque no caso dos filhos de Deus, a chamada foi para os filhos serem protagonistas e para terem uma relação tão íntima com Deus que qualquer pessoa que perguntar a razão da fé, você se torna uma pessoa perfeitamente habilitada pelo Senhor dos Exércitos para falar dele. O apóstolo Paulo, quando pensava em si mesmo, ele pensava assim: eu sou embaixador da parte de Deus, sou eu que digo para as pessoas que elas devem se reconciliar com Deus. Esse poder ele me deu. Mas como é que a gente se torna esse tipo de embaixador? Relacionando a nossa vida devocional com o título de ser cristãos, não é? O que você é? Eu sou cristão. Você frequenta onde? Eu frequento a presbiteriana. Tá. A questão é saber se você é um torcedor no meio de uma multidão ou se você é um protagonista. Eu gostaria que você lesse esses textos que estão aí na sua tela e que você fizesse uma reflexão muito rápida acerca deles, tá bom? O primeiro deles é um texto tirado da época anterior ao dilúvio. Anterior ao dilúvio. É uma época que ainda não havia uma chamada específica para um povo específico, mas havia Deus encontrando pessoas e resgatando pessoas, e nós encontramos esse homem aí.
Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Qual é o grau de amizade que vocês acham que ele tem? Tá bom? Segundo, agora já na época de Israel estruturado, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar filho de Nun, nunca não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Uma pergunta do profeta Miqueias, lá pelos anos 800 a.C., com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Quero chamar a atenção destas coisas. Você pratica a justiça no seu cotidiano, você ama a beneficência, o cuidado das pessoas, mas o que você faz? Você anda humildemente com Deus. É uma ação continuada. Eu não ando de vez em quando, eu ando, eu acompanho o Senhor, eu caminho ao lado do Senhor. O Senhor fala, eu escuto. O Senhor direciona, eu vou na direção que Ele direciona. Eu tenho essa convivência com o Senhor. Tem um salmo que eu não pus aí, que estou me lembrando agora, que nos diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. O andar com Deus significa que a gente ganha intimidade, porque Ele já tem intimidade com a gente, certo? Não há coisa que a gente esconda dele. Ele já sabe da gente mais do que a gente mesmo. O problema é a gente. Nós não o conhecemos, nós não temos profundidade no relacionamento. Quando a gente começa a andar com Ele, a gente começa a perceber coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Mais um texto ainda do Antigo Testamento, agora Malaquias, relembrando a aliança que Deus fez com Levi. Minha aliança com Levi, com ele, foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Olha o que acontece agora. Ele andou comigo em paz e retidão, e afastou muitos da iniquidade. Qual é a ideia do andar com o Senhor? Ele recebeu uma aliança do Senhor, ele acolheu essa aliança no seu coração, e ele começou a experimentar as coisas que o Senhor tinha para ele, a proposta de vida do Senhor para ele. Para isso, a ideia era do andar com o Senhor. Vamos para o Novo Testamento. Não, ainda tem um dos Salmos, não é? O salmista também diz assim na sua poesia: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. A ideia é de caminhar junto. Quando a gente fala de vida devocional, nós estamos falando de andar junto. Quanto tempo, ou quais as condições, ou quais as energias que nós empregamos para andar junto com o Senhor? Não é?
Quanto tempo a gente dedica a isso. Agora sim, o Novo Testamento, naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Eu estou colocando Jesus aqui como o exemplo maior de comunicação com Deus. Ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava escolher dentre o grupo de seus seguidores quais deles seriam as pessoas capacitadas ou a serem capacitadas para ficar no lugar dele depois que ele partisse, que fossem colunas da igreja depois que ele partisse. O que ele fez? Ele foi ao Pai, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo conhecimento da natureza humana, Jesus Cristo escolheu todos a dedo, inclusive aquele que havia de traí-lo, para que o plano de Deus não perecesse. Mas ele precisava desta comunicação para tomada de decisão. Acho que é importante a gente olhar isso no nosso mestre. Mais um. Agora é o apóstolo Pedro que está num processo. Ele está cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que agora se tornou célebre, porque é um defensor do Evangelho, mas ele ainda não tem um contato muito claro com a evangelização de gentios. Ele vai ter uma experiência dramática na casa de Cornélio. Mas o que eu achei interessante no versículo é que no dia seguinte, enquanto as pessoas que Cornélio mandou procurar Pedro em Jope viajavam, enquanto as pessoas que iam chamar Pedro viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia fazer o quê? A fim de orar. O que ele estava fazendo? Na verdade, ele estava se comunicando com o seu Senhor. E o que Deus ia fazer nesse momento da vida dele era fundamental, porque Deus ia revelar para ele que o Evangelho não era só dos judeus. O judeu era uma parte, mas o Evangelho era para todos nós, de todas as partes do mundo. E foi exatamente num momento de intimidade com Pedro que Deus abriu o lençol, colocou todo tipo de animal lá, mandou ele comer. Ele disse: de jeito nenhum eu vou comer, tal, etc. E por fim ele entendeu. E aí Deus foi muito claro com ele: eu estou mandando gente te buscar aqui para você ir pregar na casa de um gentil. Ainda assim ele chegou lá e disse assim: bom, você sabe que eu não devia estar aqui, não é? Porque judeu não entra em casa de gentil. Ele começou assim a pregação do Evangelho. Mas o que me chama a atenção neste versículo aqui é que Pedro aproveitou 1h do dia, antes do almoço talvez, ou depois do almoço, não sei, com o objetivo de estar com Deus, de passar um tempo com Deus. E foi aí que ele recebeu esta visão maravilhosa que nos deu a graça de estarmos aqui, né? Paulo falando aos Colossenses: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, o progresso deles por meio de Epáfras, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quer dizer, aqui é um crente saudável.
não é? Como é que é um crente saudável? Um crente que tem pleno conhecimento da vontade de Deus, um crente que tem sabedoria e entendimento espiritual, um crente que vive de um modo digno de Deus, para agrado de Deus, que produz resultados em toda a obra que entra e cresce no conhecimento de Deus. Esse é o crente desenhado pelo apóstolo Paulo mesmo. É assim que a gente precisava ser o tempo todo, não é? E agora, terminando com 1 João, aquele que diz, eu conheço Jesus, ou eu conheço ao Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. De que jeito eu vou poder andar com segurança como Jesus andou, se eu disser, eu conheço, mas eu sou um torcedor e não um protagonista? Eu sou uma pessoa que de vez em quando pega a Bíblia para ler, de vez em quando faz uma oração, de vez em quando eu canto uma música para Deus, de vez em quando eu tenho comunicação com Ele. Quando eu estou assim na dúvida, eu faço uma oração, mas quando eu sei o que eu tenho que fazer, lá na fábrica, ou lá no escritório, ou lá na escola, quando eu sei o conteúdo que eu tenho a aplicar, eu nem preciso orar. Será que não? Será que não? Não é? Então, como vocês podem observar, por essa cata que eu fiz de versículos aqui, Deus espera que cada pessoa que Ele redimiu com o sangue caro de Jesus Cristo, seja uma pessoa com quem Ele possa se abrir. A gente se abre para Deus dentro daquilo que aperta o sapato. A gente tem dificuldade de confessar pecado, a gente tem dificuldade de pedir a opinião dele nos nossos negócios. A gente primeiro faz o negócio e depois diz, Deus, agora abençoa, porque eu já fiz a besteira, né? A gente se antecipa muitas vezes e depois quer que Deus nos ajude, mas não é assim que funciona. O que Ele quer é pessoas que, num grau mais intenso de dependência, se tornam mais inteligentes, mais sábias, porque Ele abre o entendimento, Ele desvenda, Ele abre o futuro, Ele esclarece, Ele dá nova compreensão. Ele quer filhos que glorifiquem o seu nome desse jeito. E quando eu fico pensando em vida devocional, eu fico pensando, o que tem numa vida devocional? O que você faz numa vida devocional? Vida devocional é o conjunto de momentos devocionais. Tá? Você não tem vida devocional hoje e amanhã não tem. Você tem momento devocional ou não tem. Eu estou chamando de momento, mas aquela hora devocional, aquele tempo devocional. Do mesmo jeito que você tem tempo para tomar banho, e você precisa tomar banho, você sabe o melhor horário para você tomar banho, você precisa entender que ter comunicação, vivência com Deus, é como tomar banho. Você precisa fazer isso todo dia. Você precisa fazer isso todo dia, como comer também, almoçar, jantar, tomar o café da manhã. Do mesmo jeito que você precisa alimentar uma parte de você, você precisa alimentar a outra. Você precisa vivenciar a outra.
Então, o conteúdo de um momento devocional, que é uma atividade no dia, é justamente semelhante a um culto público. Do mesmo jeito que a gente vem aqui e tem um culto que é montado, a gente tem partes desse culto que a gente precisa respeitar, não é? Então, se vocês se lembrarem, por exemplo, do texto de Isaías capítulo 6, ali a gente copia o estilo do texto para estabelecer uma liturgia. E quando a gente estabelece a liturgia é assim: Deus é santo, os anjos estão adorando, então, pelo que Deus é. Gastar um tempo falando para Deus o que Ele é. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é cheio de glória, o Senhor está cercado de anjos, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor mantém todas as coisas. Não há Deus semelhante a ti, glória ao teu nome, etc, etc. Isso você faz dentro da oração, né? Mas você tem que se abrir. Isaías viu tudo aquilo e disse assim: eu estou perecendo, peraí, eu estou morrendo aqui agora, eu não estou dando pulo de alegria, eu não estou dando glórias a Deus, eu estou morrendo, eu estou passando mal, porque eu estou olhando para mim e vendo como eu sou ruim, como eu sou falho. Então o momento devocional não passa apenas por a gente adorar a Deus, mas a gente também olhar para a nossa condição. Deus, eu tenho pecados de estimação na minha vida. Que eu guardo com carinho. Vira e mexe, estou lá, me rendendo a Ele. Eu me lembro de um diácono da igreja, muitos anos atrás, que estava muito doente, já fui visitá-lo. Ele tinha sido diácono e ele foi eleito diácono e já tinha o vício de fumar. Então ele tinha um bigodinho branco assim, não é? Mas duas avenidas aqui amarelas, bem amarelas, né? Eu não consegui me conter, especialmente porque eu era muito jovem. Eu disse assim: seu José, o senhor fuma? Ele disse: eu não posso negar, né, pastor? Está na minha cara que eu fumo, sim. Faz 30 anos que eu sou crente em Jesus Cristo e 40 anos que eu fumo. É muito difícil deixar o cigarro. Falei: o senhor parou para pensar que a cada 30 minutos, mais ou menos, quantos que o senhor fuma por dia? Um maço e meio, já caindo aos pedaços, hein? Já caindo aos pedaços. Um maço e meio de cigarro por dia. O senhor já parou para pensar que a cada 30 minutos o senhor diz assim: Deus Todo-Poderoso, vai para lá, porque agora eu vou adorar a Ele, o meu vício. E quantas vezes a gente faz isso? Não é só com cigarro. Pode ser com café, pode ser com Coca-Cola, pode ser com celular, pode ser com joguinho. Pode ser com ficar na bolsa de valores, pode ser qualquer coisa. A gente diz: Deus, vai para lá, que agora é a hora de eu me concentrar na divindade que eu adoro. É momento de dizer: Deus, eu não sou capaz. É momento da gente abrir o coração, porque Ele quer ouvir isso. Ele não quer que você esconda o erro, o fracasso. Ele quer que você conte o fracasso. Não é? Então, no momento devocional, a confissão faz parte, o louvor faz parte. Senhor, eu não entendo por que o Senhor foi com a minha cara, porque o Senhor me quis. Eu não entendo isso. Tem tanta gente no mundo, o Senhor foi chamar a mim. E o Senhor foi me dar uma força tão grande,
que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja situações todas correndo normalmente, eu vou me alegrar em ti. O Senhor é o Senhor quem preenche isso na minha vida. Então eu te louvo porque o Senhor não me desampara, não me deixa, o Senhor sempre me ensina, o Senhor sempre tem uma disposição renovada comigo, as tuas misericórdias são renovadas todos os dias. Olha, hoje de manhã aconteceu isso, o Senhor olhou para mim e disse assim: de novo, vou cuidar daquele meu filho. Então é tempo de louvar, é tempo também de estudar a palavra, e é disso que a gente vai gastar mais tempo. É tempo da gente se dedicar. Todo dia a gente precisa se entregar. Então eu aceitei Jesus, não, aquela decisão é definitiva, mas para a santificação, todo dia é dia da gente se entregar. Senhor, eu vou para o consultório de novo, tem muita coisa que eu sei o que tem que fazer, mas eu quero pedir que este dia seja um dia em que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo para produzir coisas boas, coisas que abençoem os meus clientes. E você está no meio de dia, de repente Deus põe um pensamento na tua cabeça lá, que muda a tua estratégia de tratamento. Ia fazer isso, não vou mais, tenho convicção de que é por aqui. Você anda com base no sobrenatural. Não tem um cântico que diz que a gente vai andar no sobrenatural? O que é isso exatamente? A gente vai ser guiado pelo Senhor, mesmo num negócio tão trivial quanto seja o nosso emprego. E a última coisa é lembrar sim das pessoas que necessitam de oração. Você não precisa contar para ninguém quantas vezes você orou pelo pessoal da Ucrânia, pelo pessoal da Rússia essa semana. Mas ora pelo Brasil, está um fogo doido por conta das campanhas políticas, as pessoas estão polarizadas, as pessoas estão lutando por interesses próprios. O nosso país precisa de uma igreja que proteste. Em que sentido ela proteste? Exija justiça das autoridades. Exija bom senso das autoridades, vá contra leis e decisões dos 3 poderes que vão contra a ética. E para a gente ter essa postura, nada melhor do que a gente andar tão intimamente com Deus que a gente tenha a percepção dele e não a nossa. É não? Né? Quanto mais a gente anda com o Senhor, mais percepção dele do que é justo, do que é honesto, do que é verdadeiro, do que é santo, invade a vida da gente. Então o que a gente faz num momento devocional da vida da gente? A gente tem tudo isso aí para fazer, tem uma porção de coisas para fazer. Muito bem, eu peguei o material do reverendo Elben Lenz César. Este homem já é falecido, ele foi criador da editora Ultimato, no tempo que eu era de Vencedores por Cristo. Lá pelos anos 60, mais ou menos, final da década de 60, ele estava criando a Ultimato e ela virou uma referência como editora de reflexão teológica, de práticas muito boas. Então, diversas pessoas foram trabalhadas pela vida deste homem de Deus. Ele era
muito bonachão, era um homem assim, muito tranquilo, mas era um homem muito profundo, muito sábio. E ele escreveu assim: a prática da leitura da Bíblia é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar. A arte de enxergar a riqueza toda que está atrás da mera letra, a arte de ouvir a voz de Deus, a arte de relacionar texto com texto e de sugar todo o leite contido na palavra revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras, como nas passagens aparentemente menos atraentes, através de uma leitura responsável e do auxílio do Espírito Santo. Vamos nos lembrar que para ler a Bíblia, a gente tem a assessoria do Espírito Santo de Deus. Então, eu não sei quantos de vocês têm essa prática. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou simplesmente você pega a Bíblia, abre num trecho, lê um salmo e diz: pronto, já fiz minha obrigação. Não. Um crente não foi feito para ser assim. Um crente não foi feito para ser torcedor de um clube sem ter ao menos título do clube. Certo? Às vezes você tem vontade de fazer essa pergunta: eu sou daquele time lá. Falei: qual é o número do seu título? Não, eu não vou lá. Não? Não, eu nem sei onde fica o estádio. E a sede do clube, você já foi? Não. Mas eu me simpatizo muito com aquele time. Ser crente não dá para ser assim. Ser crente é comprometido, tem o nome registrado no livro da vida. E a gente tem a Escritura como o modo pelo qual Deus fala de maneira inequívoca. Muitos defendem as revelações como uma forma de Deus falar. Deus pode revelar? Pode. Deus pode revelar. Até os teólogos mais fechados com relação a essa questão dizem que Deus é livre para curar, Deus é livre para revelar, mas Ele nunca vai fazer uma revelação que de certa maneira não esteja contemplada na Escritura. Entenderam? E a gente tem uma válvula de escape muito interessante, que é Deuteronômio 29. Quando a gente não sabe, a gente apela para essa chave aí. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para que nós pratiquemos as coisas desta lei. O que não nos interessa saber, Deus nunca contou. Mas o que interessa saber está revelado na Escritura. E se a gente quiser saber, a gente tem que ir para a Escritura. Fala. Espera um pouquinho. Precisa de um microfone aqui, porque nós estamos com gente aí. Bom, a minha dúvida é a diferença, muitas vezes, entre revelação e confirmação. Porque muitas vezes, eu fui instigado muitas vezes por um pastor e venho dessa prática, muitas vezes até no exercício do presbiterato, em conversar com o irmão sobre um assunto delicado muitas vezes, né? E eu fico na oração e falo, bem na linguagem bem franca com Deus: se for para eu conversar,
é claro que eu já estou me preparando, mas que o Senhor deu start. Ou seja, se não for, e acaso ou não, eu não acredito em acaso, e sim aí a providência, que quando eu vou direto com um irmão, e esse irmão, ele dá uma escapada, alguma coisa, não providencia o momento para conversar, eu vejo que não era o momento. E muitas vezes já aconteceu de o irmão vir para mim mesmo, e não vou ficar falando de você precisa falar comigo? Então, a questão de revelação e confirmação. Eu pedi para Deus confirmar. E pode acontecer isso? Claro que pode. Na verdade, há testemunhos impressionantes. Tem uma irmã nossa que já não congrega mais conosco, que em certo dia estava lavando louça. E ela ficou tão incomodada como a outra irmã nossa, mas ficou assim, sabe, foi tocada, ficou lembrando dela, ficou assim e sentiu um peso no coração. Falei, vou ligar lá. Foi a mão de Deus. Porque disse assim, escuta, eu acabei de sentir um peso no coração muito grande a seu respeito. A mulher estava no choro, a mulher estava na angústia, a mulher estava num problema muito sério, e essa irmã, então, foi capaz de, até pelo telefone, de dar ajuda espiritual para ela. A dona Faustina, que é membro da nossa igreja, vive me lembrando de um dia em que ela estava muito atribulada e ela orou a Deus dizendo, traz o pastor aqui. E eu apareci. Só que eu mesmo não tive consciência disso. Eu tive um desejo, vou visitar a Faustina. Vou lá. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela, não tinha nada. E ela disse assim, olha, eu não consigo esquecer aquela experiência, porque eu sei que Deus me atendeu. A gente pode voltar para o exemplo bíblico de Cornélio e Pedro. Deus dizendo para Cornélio, vai chamar Pedro que está em Jope, está no endereço tal, está na casa de Simão, o curtidor, vai lá e tal, etc. Ao mesmo tempo, Deus diz assim, estou mandando vir aqui gente de Cornélio, você vai com eles. Isto é uma ação divina, especialmente quando a gente está com sensibilidade para o Senhor. Quando a gente não está com sensibilidade, a gente não consegue compreender o que o Senhor quer. Né? Porque a gente está tão enfatuado nas nossas coisas, mas Deus faz esse tipo de marcação sim, vá lá, faça isso, vá lá, faça aquilo. Mas o que a gente precisa saber em termos de corpo doutrinário, de coisas a respeito do Senhor dos Exércitos, a gente não precisa de revelação nova. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado ao estudar para poder interpretar a palavra de Deus de maneira adequada. Por que a Bíblia é tão especial? Primeiro porque ela é soprada por Deus. Quando a gente fala inspirada, na verdade é o contrário. Deus está soprando nos seus escritores a sua palavra. A segunda coisa é que a Bíblia alimenta uma parte do nosso ser que tem comunicação com Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito da dicotomia ou da tricotomia. Não é esse o ponto. O ponto é que nós somos abastecidos nessa área pelas Escrituras. Nós não somos abastecidos no estômago. Nós somos abastecidos no ser interior. Outra coisa é que nós
ganhamos conhecimento. Paulo orava para os crentes colossenses terem um conhecimento. Nós ganhamos conhecimento, e não é apenas conhecimento histórico ou conhecimento teológico, mas é conhecimento de convivência. É diferente. É um conhecimento mais profundo, não é? Estar diante de Deus e saber como é que Ele está pensando. Então a gente cresce na fé, na convicção, na esperança. A Bíblia promove comunhão com Deus e melhora a nossa comunhão com as pessoas. Por quê? Porque desperta em nós o amor de Deus. É interessante isso. A gente mal se conhece, né? Passou só uns dias juntos no ensaio do coral aqui. Estou falando com ele aqui nessa. A gente também se conhece há pouco tempo. Mas aqui. E o que acontece com a gente? O que existe entre a gente? É um respeito. É uma admiração. É gostoso estar junto. Onde é que a gente aprende isso? A gente não aprende em nenhum livro de psicologia, mas a gente aprende exatamente por conta de estar na Escritura. E também produz conforto, como é o caso de Abacuque, que você leu, não é? E também é a nossa fonte de alinhamento, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se eu quero ser um homem de Deus, se eu quero ser um homem perfeito, se eu quero ser um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra, eu preciso da Escritura. Então, dentro do meu momento devocional, eu preciso dar um espaço para oração e um espaço para a Escritura. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. É um diálogo, não é? É um momento em que a gente troca ideias. E quando a gente pensa aqui na Bíblia, então ela serve de apoio em situações adversas, ela exerce influência poderosa nas tomadas de decisão, né? Vocês especialmente que são autônomos e que têm empresas, vocês precisam tomar decisões toda hora, não é? Muitas delas são decisões fáceis de tomar porque só cumprir a lei, mas especialmente nas questões que envolvem seres humanos, relações trabalhistas, relações de disciplina, relações de como é que fazer, né? A palavra de Deus exerce influência nessas tomadas de decisão. Ela cria na gente uma mentalidade religiosa. Enquanto a gente não se envolve diretamente com os assuntos que a Escritura tem, a gente se torna uma pessoa extremamente superficial nas questões de fé. Quem for mais convincente leva a gente. Não é à toa que disseram que a religião é o ópio do povo. Só que a grande proposição aqui não é que você seja levado na conversa, é que você reaja com sabedoria. E como é que você faz isso? Ora, quando você tem uma mentalidade voltada assim para a fé cristã. E a última coisa aqui é que ela se acomoda nos porões do subconsciente e forma uma bagagem de valor inestimável que aflora naturalmente nos momentos mais necessários. É muito interessante isso. Eu acho que é a experiência de todos nós aqui, quando às vezes a gente está passando por uma angústia, de repente vem um texto bíblico na cabeça.
Eu fiz um teste uma vez. Vocês sabem que eu gosto de música. Eu venho de uma família de músicos. E eu estava me perdendo no trabalho pastoral porque eu também cuidava do coral da igreja. Eu queria um coral, então eu ensaiava o coral e eu ficava assim ensaiando com a garganta. Não era com instrumento, era com a garganta, ensaiando as vozes agudas e as vozes graves, 1h30 antes do culto começar. Depois eu tinha que pregar. Então, quando eu já ia pregar, a minha garganta estava bem usadinha, né? E eu fiquei no seguinte dilema: Deus, o que eu devo fazer em relação à música? Eu devo abandonar porque eu sou ministro? Eu devo cuidar só da palavra, como fez Pedro em relação às questões sociais de Atos capítulo 6? E abri a Bíblia assim do jeito mais usual da terra. Minha mãe mandou bater neste daqui. Tem gente que até faz assim, bota a mão na frente, abre a Bíblia e põe o dedo. É aqui que eu vou ler e Deus vai me revelar agora o que Ele quer. Às vezes dá certo, né? Às vezes não. Tem uma piadinha que diz assim, que o cidadão abriu na primeira vez e disse: foi Judas e enforcou-se. Ele disse assim: não, esse texto não é bom. Aí ele abriu um segundo texto, e o que tendes de fazer, faze-o depressa. Falei, está piorando esse negócio. Pois bem, eu fiz quase isso, e eu caí numa passagem em que Davi estava determinando como seriam os trabalhos dos levitas, 1 Crônicas 25. Ele era rei, ele era estadista, ele era general guerreiro, ele era poeta, e ele era organizador da música do povo. Falei, Deus, estou quieto. Estou quieto. Simples assim. E nunca mais esqueci daquele texto. De acordo com Ezequiel capítulo 2, existe uma figura que Deus praticou com ele, que foi a figura dele comer o texto, dele comer o rolo. E o entendimento dessa metáfora é muito simples. Nós precisamos ter fome de Bíblia. Racionalmente, nós não temos fome de Bíblia. Racionalmente, nós temos fome de tudo que pode satisfazer o nosso prazer. Mas fome de Bíblia a gente não tem. Então, o que é necessário, o reverendo Elben dizia isso, você precisa aprender a arte de abrir a boca para implantar a palavra de Deus dentro do espírito. Eu estava vendo um vídeo a respeito de devocional, e o camarada dizia assim, você tem que se lembrar que você oferece a Deus um culto racional, e é um culto que transforma a sua mente. Você precisa dizer à sua mente que quem manda nela é você. Ele estava dizendo mais ou menos isso. Eu creio que é fundamental para nós nos lembrarmos que a nossa índole é não querer, é deixar para depois. A nossa índole, nós somos bons crentes, nós somos pessoas assim, legais, frequentamos a igreja, damos o dízimo, nós somos gentis, etc. Mas quando chega na hora de ler a Bíblia, a gente precisa forçar inicialmente, até que venha o prazer.
E quando a Escritura Sagrada penetra na gente, uma vez corretamente lida, provoca uma revolução dentro de nós, desce aos lugares mais profundos, mexe em tudo. E é verdade isso, é verdade isso. A palavra de Deus mudou o fariseu num cristão. Foi ou não foi? E foi a mesma palavra. Foi a mesma palavra, quer dizer, o Espírito Santo de Deus utilizou a mesma palavra que Paulo decorou para ele explicar o Evangelho da Graça. Então é necessário a gente ter esses dois movimentos na vida da gente. O reverendo Elben dá uma sugestão de como é que a gente deve fazer com a Bíblia. E para cada ação dessas, ele indicou um texto bíblico que vocês podem consultar na sua casa, porque o nosso horário já vai muito célere, não é? Então, qual é a metodologia para ler a Bíblia no nosso momento devocional? É ler, depois disso meditar. Sabe o que significa meditar? Meditar significa eu fazer um cozido com aquilo lá. Vamos pegar uma frase simples. O Senhor é meu pastor. Hã? Você está viajando já? Olha aqui, ó. Rapidinho, o Senhor é meu pastor. Está falando de quem? Está falando de Deus. Mas não está falando só do Deus Elohim, está falando do Deus Yahvé. Yahvé é o Deus pactual. O Deus pactual é o meu pastor. O que significa pastor? Significa guia, condutor, aquele que vai cuidar de mim nas tribulações e angústias, aquele que vai me dar inteligência, aquele que vai me dar alimento, aquele que vai cuidar de mim, tá, etc. Vocês viram que eu estou meditando? Eu estou meditando. E a gente tem que ter todo dia, num horário que melhor seja para a gente, mais conveniente para a gente, esse tempo de ficar sozinhos com Deus, de falar com Ele, de ler o que Ele tem para a gente e da gente meditar. E fica a última frase aqui: o Senhor é meu pastor. E eu brinco com essa passagem porque diz assim, tem gente que diz assim, o Senhor já foi meu pastor. Um dia ele foi, a gente teve grande amizade. Atualmente a coisa está meio enfraquecida. Ou tem gente que diz assim, não é para agora. Pode ser que daqui a algum tempo o Senhor seja o meu pastor. Mas Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é o Deus do pacto, que é o meu condutor. Eu meditei, está vendo? Como eu meditei? É assim que a gente faz. A gente pega um texto qualquer, como ele fez, de meditação, só que ele fez meditação pública. A gente faz meditação sozinhos, e a gente escreve. A gente pega um pedaço de papel, um caderno, e a gente escreve essas coisas. Em casa tem cadernos e cadernos que eu fui escrevendo as coisas que eu pensava. Memorizar, decorar a palavra de Deus, inculcar significa exatamente abrir a cabeça e colocar dentro, forçar a mente a trabalhar, correlacionar passagens, e eu vou falar disso daqui um pouquinho, e lembrar,
Essa é uma sugestão de metodologia dele. Eu dei um curso aqui na igreja baseado nesse livrinho. A capa dele já é muito antiga, já tem edições posteriores, Métodos de Estudo Bíblico, que foi na classe de doutrinas lá embaixo. Não sei se Adalberto passou por esse curso, não é? Ele fala de 4 coisas. Observar o texto. Então, você lê uma vez, 2, 3, 4, 5, sozinho, num lugar da sua casa que não tenha bagunça, num horário que você tenha silêncio, com o celular desligado. Ninguém interrompe a sua fala com o Senhor. É um encontro sagrado com Ele. Pode ser de 5 minutos, pode ser de 10 minutos, cada um sabe onde aperta o sapato. Mas você pega o texto e você diz: quem está aqui? Onde aconteceu? Por que aconteceu? E você vai desvendando aqui. Vai olhando o texto e você vai descobrindo coisas interessantes. Então você observa o texto. E aí você interpreta o texto. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Ele se acomoda com os 12 discípulos, ele diz: "Ô Marta, minha querida amiga, estou aqui de passagem e tal, etc. Devo ficar um pouco com vocês, tem uma jantinha aí?" E ela diz: "Tem, Senhor, eu estou preparando, já estava informada da sua vinda, eu estou preparando aqui um cardápio de fazano." Fazano era um restaurante muito famoso em São Paulo, ainda é, né? Custa uma fortuna entrar lá e comer alguma coisa, né? Mesmo que seja um ovo cozido, é mais caro, né? O fato é que a Marta então disse: "Eu vou preparar um cardápio, porque não é toda hora que Jesus vem." Você está assistindo aquilo tudo, você está lendo aquilo, você está observando o comportamento de Marta. E a Maria disse assim: "Olha, eu estava te ajudando, mas agora Jesus chegou, eu vou ver o que ele tem para falar." E senta lá no meio dos homens, todos os barbados lá, os apóstolos barbados naquele ambiente ali, e Maria junto. E Jesus disse assim para Marta: "Marta, você está ocupada demais com seus afazeres, você não sabe, mas Maria escolheu a melhor parte." Qual a sua interpretação para isso? Você está desenhando uma interpretação. Escreve. Jesus prefere um coração que abra para Ele a sua palavra, do que ficar agitando. Jesus não está interessado em gente que prepara festas e festas para Ele. Jesus está interessado em gente que o escuta. Pronto, interpretou. Aí você vê correlações. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as guarda. Então, de repente você diz: "Olha, em outro lugar tem mais uma coisa que ele falou a respeito disso." E você vai se envolvendo então com o estudo da palavra nesse tempo que você está sozinho com o Senhor. E aí você diz: "Bom, onde eu entro aqui? O que eu devo fazer?" Então vamos lá. O reverendo Elben tem algumas sugestões e eu estou encerrando, viu? Eu sei que o senhor me deu até as 4 da manhã, mas eu vou encerrar agora. Brincadeira.
Por causa do temperamento, do estilo pessoal de ler e de estudar e da disponibilidade de tempo, cada um deve descobrir e adotar a maneira própria mais indicada de ler a Bíblia. Os métodos alheios servem apenas de exemplos e considere, todavia, mais estas sugestões. Primeira sugestão: reserve a hora mais propícia do dia para ler a Bíblia. Isto varia muito de pessoa para pessoa, seja exigente nesse sentido e evite a hora menos propícia. Do mesmo jeito que você tem horário para comer, geralmente tem, né? Tem que ter horário para dizer, não estou para ninguém, vou entrar aqui em comunicação com meu Pai e Salvador. Não atendo o telefone, não abro a porta, eu não estou para ninguém. Então, tem gente que se sente melhor no início da manhã, bem cedo, os filhos ainda estão na cama, não é? Então, talvez ali seja o melhor horário para você se deixar levar para esse tempo de comunhão com Deus. Tem gente que diz assim, não dá. De manhã não dá, minha agenda está muito apertada, eu vou fazer uma oração e logo sair, nem café da manhã eu tomo, eu já saio, porque a urgência é muito grande, mas tem uma hora que você pode parar. Tem gente que é notívaga, trabalha melhor de noite, tem gente que é diurna, trabalha melhor de dia. Então, se programe para ter esse tempo com Deus. Segunda sugestão: a preocupação maior deve ser com a qualidade da sua leitura e não com a quantidade. Vou ler 19 capítulos hoje, ou vou ler o Salmo 119 hoje, eu li em 5 minutos, leitura dinâmica, passei o dedo assim na transversal. Não, Deus não quer isso não. Deus não quer isso não. Você deve pensar em aproveitar cada texto que lhe fala ao coração e gastar algum tempo refletindo sobre ele. Você precisa ler a Bíblia, você não precisa ler a Bíblia durante um ano, mas precisa ler a Bíblia com proveito o ano inteiro. Entenderam isso? Procure ler toda a Bíblia, não necessariamente de Gênesis ao Apocalipse. Leia grupos de livros, os livros poéticos, as cartas de Paulo, os profetas menores, o Pentateuco, os 4 evangelhos, os livros históricos e assim por diante. Para seu controle pessoal, coloque a data do início e do final da leitura de cada livro. Então, o que é interessante para a gente é pensar exatamente na questão de como é que a leitura bíblica pode nos auxiliar e, eventualmente, a gente se concentra num determinado grupo de livros e isto, então, faz melhor sentido para a gente do que a gente ler um pedaço aqui, um pedaço lá, um pedaço lá, um pedaço lá, né? Então, precisa ter esse cuidado. Outra sugestão: sublinhe. Tem gente que não gosta de fazer isso, mas você é livre para não fazer. Sublinhe o que você achar mais interessante, faça pequenas notas às margens ou num bloco à parte. O esforço de escrever as notas torna a leitura e a meditação mais sérias e ajuda a memorizar as lições aprendidas. A gente tem que ter um lápis, tem que ter um papel ou tem que ter alguma coisa para rabiscar a nossa Bíblia, né? Ou rabiscar um bloco. Use uma concordância bíblica. Eu não sei quantos aqui são do tempo da concordância bíblica. Eu, por acaso, tinha lá, mostrei para o Magno essa semana, uma concordância bíblica. É pequenininha essa. Essa daqui foi publicada em 1970. Mas o que é isso?
ela tem palavras bíblicas e onde essa palavra aparece no texto bíblico. Então, se eu quero desenvolver, eu queria, por exemplo, peguei aqui uma palavra. Eu quero ver aqui, não é? Eu estou estudando Judas e o beijo da traição. Onde mais fala de beijo na Escritura e qual é o sentido do beijo? Então tem aqui, tem Gênesis, tem Ruth, Jó, Provérbios, Cantares. Tem a opção de outros lugares que você pode ir lá. Eu observei que em várias Bíblias que foram lançadas, essa Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra, ela tem uma concordância que ajuda você na hora da sua devocional. Não é pegar apenas o texto bíblico, é pegar uma palavra, ver onde mais haja a incidência dessa palavra, e com isso você enriquece a sua comunicação, o seu entendimento das Escrituras com Deus. Se tiver tempo, quando necessário, consulte outras versões em português. Agora, gente, com isso aqui, tem uma infinidade de traduções. Você tem que só tomar cuidado, porque algumas viajam na maionese, não é? Mas você tem documentos antigos, você tem Vulgata, você tem uma porção de instrumentos que são úteis. Eu estava até querendo mostrar aqui para vocês uma concordância no celular, um aplicativo no celular que tem concordância, mas não vai dar tempo, viu, Magno? Não vai dar tempo. Então, se você tiver tempo, quando necessário, consulte outras versões em português ou em outras línguas e a paráfrase, a Bíblia Viva, para entender melhor o texto e fugir da rotina. Quando ele escreveu isso, só havia essa paráfrase. Paráfrase é uma tradução comentada, não é? Mas há outras traduções comentadas de boa qualidade. Só consulte notas de rodapé, comentários e dicionários bíblicos depois do esforço próprio de entender o texto. Acabei de ler o Salmo 23, já vou para o comentário bíblico, já vou para a nota de rodapé da minha Bíblia. Não faz isso não. Bate cabeça. Pensa. Usa a sua cabeça para refletir. Depois você vai. Nossa, como eu estava longe daquilo que os comentaristas dizem. Nossa, como eu estava perto, etc. E peça sempre o auxílio do Espírito Santo para entender as Escrituras e se beneficiar delas, seja por meio de uma pequena oração ou por meio de uma atitude de dependência e humildade. E o Espírito quem levanta, é o Espírito quem levanta o véu e deixa você ver a riqueza toda que está atrás da mera letra. Eu queria lembrar então que neste assunto que nós tratamos inicialmente aqui, reside você nascer de novo. Reside você ser um homem 100% comprometido com Deus. Você ter um tempo com Deus. Então se você já tem esse costume, se você já tem esse hábito, todo dia, às X horas do dia, eu tenho um compromisso com o Senhor. E dentro desse período, eu oro ao Senhor, eu adoro o seu nome, eu confesso meus pecados, eu louvo o Senhor, eu leio a palavra, eu medito, eu memorizo, eu faço correlação da palavra, eu me dedico, eu faço intercessões, eu coloco toda a minha família, eu coloco a situação política do país, eu coloco a minha igreja, eu coloco os irmãos de fé. Esse é o meu tempo. O seu dia vai ser diferente.
seu dia vai ser diferente, porque você vai estar tão intrincado com o Senhor, que Ele vai aplainar caminhos, Ele vai abençoar situações e tudo mais. Eu sei que vocês sabem tudo o que eu disse. Eu sei que vocês se lembram de tudo isto. Mas eu queria agradecer o privilégio de ter relembrado vocês dessas coisas. Tá bom? Deus sustente a gente. Nenhum de nós deve se ver como torcedor, mas como protagonista das coisas do reino de Deus. E é por isso que a gente tem esse compromisso com a vida devocional. Deus abençoe.